Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí ao curso de automação hidráulica e pneumática. E nessa aula nós vamos ver alguns outros componentes dos circuitos hidráulicos que ainda não foram vistos. Também iremos ver algumas aplicações práticas de circuitos reais de hidráulica. Então, vamos dar sequência olhando aí um esquema elementar e relembrando alguns componentes que já foram estudados por nós ao longo desse curso. Olha aí, aqui a gente tem um circuito hidráulico simples, né? Onde nós podemos identificar o reservatório aqui, que nós já estudamos, bem como as bombas, ó. Se vocês olharem, é uma bomba volumétrica de engrenagem, né, que está sendo simbolizada aqui, e um filtro. E aqui existe um novo componente que nós ainda não estudamos, que são as válvulas de controle. E nós iremos estar detalhando essas válvulas de controle tanto nessa aula quanto na próxima aula. Essas válvulas elas são responsáveis basicamente por orientar o fluxo do óleo ao longo do circuito. Se eu quero que o óleo vá para um lado ou para o outro do meu circuito hidráulico. Além disso, nós temos aí o cilindro hidráulico, né? Que ele é responsável pela ação mecânica final do meu circuito. Então, temos aqui esses componentes. Além desses, eu irei agora detalhar alguns outros que nós ainda não estudamos, porém que também fazem parte desses circuitos tão importantes aí para as mais diversas aplicações humanas. Uma válvula bastante importante que nós iremos vê-la em praticamente todos os circuitos hidráulicos que estudaremos é a válvula limitadora de pressão. Para que serve essa válvula limitadora de pressão? Aqui eu tenho a imagem da válvula e aqui eu tenho a simbologia dessa válvula, né, que é adotada para projetos hidráulicos. Essa válvula ela é importante, pessoal, pois ela é utilizada para aliviar a pressão do meu sistema. Conforme nós estudamos, as bombas volumétricas elas continuam bombeando óleo de maneira indefinida, sempre elevando a pressão do sistema. Se não existisse nenhuma válvula que limitasse a pressão, possivelmente iria acontecer o rompimento da tubulação e daí vazaria óleo e prejudicaria todo o sistema. Então, o que é que acontece? Essa válvula ela é colocada após a bomba, com a finalidade de, quando a pressão elevar até um nível pré-estabelecido pela válvula, ela abre e libera o óleo para o meu reservatório. Então, vocês podem ver que até a simbologia dela aqui, ó, é como que aqui é a via de pressão e aqui é a via de descarga. Vocês podem ver que ela está desalinhada entre a pressão e a descarga. E aqui eu tenho uma linha tracejada, que é uma linha chamada de linha piloto. Ou seja, quando a pressão desse lado elevar, ela é puxada para cá e empurra essa válvula para que ela fique alinhada aqui entre a pressão e a descarga, de maneira a liberar o óleo entre essas duas vias, aliviando a pressão desse lado. Aqui nós temos uma mola e uma setinha cortando essa mola. E essa seta ela está indicando que essa válvula é de pressão variável, ou seja, eu consigo regular a pressão dela, né? Aqui a gente consegue ver que a gente consegue regular a pressão para o nível que nós desejarmos. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma pressão de 20 bar, de 15 bar, eu consigo regular. Então, basicamente, essa simbologia indica isso, que quando a pressão da linha se for elevada, ela irá empurrar aqui a minha via e essa via ela irá
comunicar a pressão com o escape, fazendo com que ela descarregue o óleo de alta pressão dentro do meu reservatório. Vamos ver aqui o grupo de acionamento, que é o quê? O grupo de acionamento são os componentes básicos que são responsáveis pela pressurização do sistema. Então, o grupo de acionamento ele é composto aqui pela bomba, conforme nós já vimos, pelo motor, que vai fornecer energia para a bomba, e agora pela válvula de alívio, né? Pela válvula limitadora de pressão, que ela é responsável exatamente por limitar essa pressão, não deixando que a bomba pressurize o sistema de maneira indefinida. Aqui o grupo de acionamento tradicional e o que nós geralmente utilizamos nas nossas exemplificações é análogo, certo? Só que nós temos aqui o nosso filtro, conforme nós estudamos, a bomba, o motor, e aqui eu tenho um manômetro, que ele é responsável por simplesmente indicar o nível de pressão. Quando essa pressão ela se eleva, ela irá ser descarregada pela minha válvula de alívio, né? Minha válvula limitadora de pressão para o meu reservatório. Aqui na ilustração nós temos um reservatório e outro aqui, só que na realidade eles são o mesmo reservatório, conforme essa figura aqui. É porque nós iremos ter vários pontos de descarga, então para fins de simbologia ficaria muito traço trazendo de volta para o mesmo ponto, então nós podemos incrementar um novo reservatório, mas na realidade nós estamos nos referindo ao mesmo espaço físico, certo? Bem, além dos componentes do meu grupo de acionamento, nós temos aí os atuadores hidráulicos, que eles são responsáveis pelas atividades mecânicas finais do meu circuito. Conforme nós vimos anteriormente, os pistões hidráulicos são tipos de atuadores que são responsáveis por içar carga, realizar tarefas que demandem grande força, né? Então, basicamente, nós vamos ter dois tipos de atuadores. Os atuadores lineares, responsáveis por movimentos retos, e atuadores rotacionais, né? Responsáveis por realizar movimentos de giro. Então, vamos ver aí os principais atuadores de cada um desses segmentos. Nos atuadores lineares, nós temos aí cilindros de ação simples. O que são esses atuadores? São acionados por pressão em apenas um dos lados, portanto, realizam trabalho em só um sentido. Olha, a simbologia deles é essa, e o óleo ele só entra por esse ponto, certo? Por essa câmara de admissão. Por isso a gente só vê esse tracinho aqui, ó. O óleo entra e o cilindro ele estende. E daí você me pergunta como é que o cilindro realiza o retorno. O retorno ele é efetuado por uma mola aqui, certo? Então nós teremos o acionamento por meio da entrada do óleo nessa câmara de admissão e o retorno é feito por uma mola. E daí, além dos cilindros de simples ação ou de ação simples, nós temos os cilindros de dupla ação, que conforme o próprio nome sugere, eles vão ter entrada de óleo de ambos os lados, né? Em ambas as câmaras. Então vamos ver aí, ó, cilindro de ação simples ou de simples ação. E aí o cilindro de dupla ação são acionados por pressão tanto no avanço como no retorno, portanto realizam trabalhos nos dois sentidos. Então olha como é que é a simbologia deles. Nós temos aqui uma via de admissão, onde o óleo entra por aqui e consequentemente sai por aqui. Em um outro momento, o óleo pode entrar por essa via e sair por essa, realizando o retorno. Então, ele tanto avança quanto retorna. E olha aí, o nome, né? Cilindro de dupla ação. E aí nós temos aí o exemplo de um cilindro de dupla ação
em uma retroescavadeira, onde ele tanto entra por um dos lados quanto entra por outro, né? E aí, como eu falei, além dos atuadores lineares, nós temos os atuadores rotativos. E daí, ó, motor hidráulico unidirecional é um dos atuadores rotativos. É um motor hidráulico com deslocamento constante, com um sentido de fluxo. Então, olha, a simbologia dele é essa, e ele só gira em um sentido, né? Pois é um motor hidráulico unidirecional. E ele tem essa simbologia aí, ó. Se vocês perceberem, a bomba ela tem uma seta para fora, né? É como que ela impulsiona o fluido para fora. Já o motor hidráulico, a seta dele é para dentro, é como que ele está recebendo o óleo. Ele recebe o óleo e gira em um dos lados. E além do motor hidráulico unidirecional, nós teremos aí o motor hidráulico bidirecional. E aí ele pode girar de ambos os sentidos. E aí nós temos duas setas para dentro também, né? Indicando que ele gira em ambos os sentidos. E olha aqui uma imagem de um motor hidráulico bidirecional. Conforme mencionado, nós temos também as válvulas direcionais, certo? Que são componentes fundamentais para o controle do meu circuito hidráulico. Então vamos ver aí, ó. Uma das funções mais importantes em um sistema hidráulico é o seu controle, né? E as válvulas de controle direcional são usadas basicamente para orientar e distribuir a energia em um sistema fluido mecânico. Elas são de vital importância para que a gente consiga orientar o fluxo do óleo que está sendo bombeado. Olha como elas são, né? Elas têm esse formato aqui, as válvulas direcionais, e vamos dar uma olhada aí nas suas aplicações. Olha, quando a gente tem uma retroescavadeira, a gente consegue observar aqui, ó, que existe uma marchazinha aqui, né? E aqui é exatamente a válvula de controle direcional. Geralmente, quando vê um maquinista, ele trabalha em umas 3 posições. Uma delas é para a pá subir, outra é para a pá descer, e existe uma posição intermediária que a pá para no local que está, né? Ela está subindo, aí para. Está descendo, aí para. Então, quem é responsável por esse controle é justamente a válvula direcional. Nesse caso, nesse exemplo que eu citei, ela teria 3 posições, porque uma é para subir, outra para descer e outra para parar no local em que está. Então, olha uma ilustraçãozinha aí, ó. Nós temos aqui uma carga sendo erguida, ó, e aqui temos as alavancas, né? Que aqui é justamente a válvula direcional controlada por alavanca, que é responsável por essa subida e essa descida de carga. Então, gente, as válvulas direcionais hidráulicas, conforme eu mencionei, elas têm muitas das vezes uma posição central. Essa que eu mencionei a respeito da pá da retroescavadeira, quando ela para, né? Então é a posição de centro. E as outras 2 posições, uma é para subir a retroescavadeira e a outra é para descer, né? E daí, essa posição central, existe mais de um tipo de posição central. E é isso que a gente vai dar uma estudada agora. Cada tipo de posição central de válvula e as características de cada um. Então, olha, a posição central de uma válvula direcional é projetada para satisfazer uma necessidade ou condição do sistema. Algumas dessas condições mais conhecidas são... Aí a gente vai ter 4 posições centrais, né? A posição número 1, que é chamada de centro aberto. A posição número 2, que é chamada de centro fechado. Posição número 3, que é chamado de centro tandem, e a posição número 4, chamado de centro aberto negativo.
Então, nessa ordem, o primeiro tipo de centro que nós iremos estudar, a primeira válvula com centro será centro aberto. Então, vamos ver como é a representação dessa válvula. A representação dessa válvula é essa aqui, pessoal, que vocês podem ver na figura. Onde, olha, aqui é a posição central. O centro está aberto porque o óleo ele pode ir para qualquer um desses 4 locais aqui. E essa é a posição inicial, que é a posição de centro. Quando eu mudo a posição da válvula, ela assume essa formação aqui, ó. Onde o óleo agora ele sobe por um lado e desce pelo outro. Novamente, eu retorno para a posição de centro para eu acessar essa segunda posição aqui, ó. Agora o óleo ele não sobe, ele cruza, como vocês podem ver. Ele cruza por esse lado e desce por esse outro. Nessa posição de centro nós podemos ver 4 vias, ó, a via A, a via B, a via P e a via T. A via P é P de pressão, é de onde a bomba está sendo instalada, é nesse ponto aqui, certo? A via T é T de tanque, que essa via ela vai para o tanque. A via A é uma via de avanço do cilindro, o cilindro avança, e a via B é uma via de retorno, certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, o óleo ele pode ir tanto para o A quanto para o B, assim como para o tanque. Nesse ponto aqui, ó, nessa posição, a via ela sai da pressão para a via A, ou seja, de avanço, e a B ela desce para o tanque aqui, ó. E nessa outra posição, em vez do óleo ser bombeado para o avanço, ela vai para a via B, que é a via de retorno, e a do avanço ela vai para o tanque. Então, a forma delas é essa aqui, e nós iremos ver agora isso representado em um sistema hidráulico. Gente, a gente está utilizando aqui um ambiente de simulação fluidodinâmica chamado de Multisim. E aí eu vou fazer um circuito elementar para a gente representar o funcionamento de todos esses componentes que a gente acabou de estudar. Eu vou iniciar aqui com o meu sistema de alimentação formado pelo tanque, né? E daí a gente vai ter o tanque, vai ter uma bomba. A gente não vai precisar adicionar aqui o motor, pois subentende-se que essa bomba está sendo alimentada por alguma fonte. Então, além da bomba, nós vimos aí a válvula de alívio, não foi? Que é a válvula limitadora de pressão. Eu vou posicionar ela aqui e vou rotacioná-la. Vou rotacioná-la. E a gente viu que ela vem linkada e ela tem um outro tanque, né? Então, eu vou colocar outro tanque aqui, nessa posição, para que ela possa liberar o fluido. Então, além disso, nós vimos aí um outro componente, que é justamente o manômetro, né? Deixa eu procurar o manômetro aqui. E vou posicioná-lo aqui ao lado. Além desses componentes, eu vou colocar uma válvula, como eu falei, com 3 posições e com centro aberto. Eu vou iniciar com essa de centro fechado, porém eu vou mudar o centro para um centro do tipo aberto. Vou colocar um centro aberto aqui, nós possamos ver o funcionamento. Então, ó, ela é acionada por uma alavanca similar àquele caso que nós mencionamos da retroescavadeira. E como eu falei, essa via P ela é alimentada na pressão. Então, ó, ela vem da bomba. E aqui ela vai para o tanque. Então, eu vou iniciar aqui, vou colocar o meu tanque. E vou linká-lo aqui. Pronto, a gente já tem o sistema de acionamento. A gente tem a válvula de controle e falta o atuador, né? E aí eu vou colocar um atuador de dupla ação.
certo? Vou posicioná-lo aqui em cima. E vou alimentar aqui no avanço e aqui no retorno. Se vocês perceberem, essa válvula está invertida, não tem problema nenhum. A posição que irá me garantir o avanço é essa, ó. Por quê? Porque essa seta ela será linkada aqui e irá alimentar, e o fluido que está aqui no retorno, ele retornará e passará por aqui para o meu tanque. E essa daqui será responsável pelo retorno. As válvulas, elas tanto podem ser dessa maneira, como da maneira que eu mostrei no slide anterior para vocês, onde essa posição ela vem desse lado e essa posição vem desse outro aqui. Não tem problema nenhum. E aí eu vou realizar a simulação para a gente ver, ó. Iniciou a simulação, veja que o manômetro ele indica uma pressão 0 no meu sistema. E eu vou gerar o avanço aqui, ó, acionando desse lado da minha válvula. Então, ó, veja que a pressão ela se elevou, a válvula de alívio aqui, ó, ela foi acionada, ó, veja que a linha ela agora é contínua e ela está descarregando no meu reservatório, não é isso? Aí daí eu vou colocar na posição central. A posição central, ó, conforme eu havia mencionado em aulas anteriores, o óleo ele sempre escolhe o lado de menor resistência. Então, a menor resistência é ele vir direto aqui e escoar pelo tanque. Aqui ele está sendo bloqueado, ó. Aqui ele teria que ter uma resistência muito maior para passar por essa válvula de alívio. Então, ele vem diretamente para o meu tanque. E vamos ver o retorno, ó. O retorno, certo? Ele retornou e daí eu parei ele em uma posição intermediária, análogo aí ao que acontece com minha retroescavadeira, né? Eu parei ele em uma posição intermediária. Daí, ó, retornei ele. Quando eu retorno ele totalmente, agora o óleo ele está gerando pressão, pois ele não tem por onde escapar. Ele vem aqui, aciona minha válvula de alívio e a pressão no meu sistema volta a se elevar, certo? Então é um exemplo simples aqui, ó, de aplicação das válvulas, né, e dos componentes do nosso sistema. Eu gostaria de entrar a fundo em cada um dos centros, dos outros centros, centro fechado, centro tandem e o centro aberto negativo, porém eu irei deixar isso para outra aula, pois acredito que a gente já passou informações suficientes na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento dos circuitos hidráulicos como um todo, e na próxima aula nós iremos detalhar mais essas aplicações. Obrigado e fico à disposição para possíveis dúvidas.